Israel Belo de Azevedo, conhecido nosso, pertence a uma das melhores denominações que nós temos, né? Muito conhecido. Ele, a sua formação original é na área de comunicação social, mas tem mestrado e doutorado na área de teologia. Durante muito tempo foi reitor do Seminário Batista do Sul do Brasil. Tem atuado como professor e escritor, inclusive autor da própria Agnos, e uma das mentes brilhantes da nossa realidade evangélica. Nós temos a satisfação de lhe entregar a palavra para esse momento devocional. Falar dos batistas como uma das melhores dá a entender que há outras também, é um equívoco, né? Antes de adentrar a nossa devocional, alguns aqui tomaram conhecimento da minha enfermidade. Quero dar só um breve relato sobre isso para a informação de todos. Em 18 de abril de 2009, eu fui operado de câncer na próstata, com a retirada total da próstata. Eu fala que tem muitos homens aqui, eu fazia periodicamente meus exames, mas de um ano para o outro, o meu PSA subiu muito. E fiz o exame de toque, perfeito, ultrassonografia, perfeito, mas o PSA estava muito alto ainda, e o médico pediu então que eu fizesse uma biópsia. E ela revelou então que eu tinha malignidade nela. Então, houve uma extração total da próstata e comecei o processo posterior. Eu digo o seguinte: eu recomendo a cirurgia para todos os homens, só não recomendo o pós-operatório. Realmente é um pós-operatório horroroso, péssimo, no qual ainda me encontro. Eu ainda faço fisioterapia por causa de incontinência urinária, mas não tenho mais nenhuma dor e estou caminhando muito bem nesta direção. Ainda tenho pouquíssimas limitações, mas queria dar essa notícia, que eu sei que muitos oraram por mim, alguns só ficaram sabendo muito recentemente pela Ultimato. Quero deixar então essa informação para todos quantos ficaram sabendo, os que não ficaram sabendo agora. O câncer, de fato, é uma doença com consequências biológicas muito devastadoras e consequências também psicológicas muito dramáticas sobre a vida de uma pessoa. No entanto, eu tenho sido abençoado por Deus de continuar o meu trabalho, repensar a minha própria trajetória, a minha própria organização, meu tempo, minha vida. Tudo isso agora é uma nova dimensão, não fazer planos a longo prazo. Há uma mudança radical na vida da gente. Mas eu tive inúmeras demonstrações de carinho da parte de Deus, que o tempo não me permite aqui relatar, né? O vice-presidente José Alencar usa a palavra luta contra o câncer, e alguns acham que não é uma boa metáfora, mas eu acho que essa é a metáfora, né? E eu quero aqui dizer aos homens, então, todos os homens aqui, especialmente os que têm mais de 40 anos, que, como diz o paraibano, se acordem, porque é um dos piores, nas suas consequências, que há para a vida das pessoas. E os homens, diferentemente das mulheres, morrem de bobeira. Um diletíssimo amigo meu, pastor, quando soube da minha condição, ele me narrou algo que me deixou estarrecido. Eu perguntei: fulano, você eu nunca fui um urologista, disse-me ele. Nunca. Por que você tem medo? Não, eu tenho vergonha. Não consegui entender, mas é exatamente isso. Então, muitos homens não vão ou por medo ou por vergonha do toque.
Então, se você tem mais de 40 anos, se você ainda não passou por esse constrangimento, passe, porque faz parte da sua condição masculina. Deixo este alerta aqui, porque nós homens somos muito descuidados nesta área. Eu quero lhe convidar, então, a lermos juntos a história da multiplicação dos pães, que aparece em Marcos, capítulo 8. Marcos 8, temos este relato assim. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelos caminhos, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Jesus então ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou para que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Nós precisamos ir para Dalmanuta. Um autor escreveu um livro com esse título, dizendo a outra metade do nosso ministério, Dalmanuta, a outra metade, no qual ele desenvolve uma ideia, e eu, inspirado nesta liberdade que ele teve com relação ao texto, quero também trazer algumas sugestões de nossa caminhada para Dalmanuta. E este autor dizia que ir para Dalmanuta é fazer a outra metade do projeto de Deus. Na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, a glória de Deus se manifestou por meio de 2 agentes. Jesus, que multiplicou, e os homens que tinham alguns pães e alguns peixinhos e que distribuíram o que Jesus transformou. Porque Jesus, às vezes, faz toda a obra para a glória de Deus. No entanto, muitas vezes, talvez na maioria delas, ele só faz a metade e deixa a outra metade para que nós façamos. O autor então desenvolve essa ideia de que a multiplicação dos pães e peixes foi a primeira metade. Ir para Dalmanuta foi a segunda metade. Se você procurar no mapa Dalmanuta, não vai encontrar. Não há nenhuma referência que possa identificar, a partir de Marcos, embora outro evangelista use outra região, que você possa identificar essa área. Partindo também do pressuposto que essa informação não é gratuita no texto bíblico, o que é ir para Dalmanuta? Esse autor que eu me referi, Marini, mencionou essa ideia de fazer a segunda parte do projeto de Deus. Eu quero sugerir também, além desta, o seguinte: ir para Dalmanuta é deixar a ribalta, onde o telefone tocará menos e a sensação de inutilidade será maior. Ir para Dalmanuta é sair do comodismo do sucesso. Há alguns anos,
Eu fui a uma churrascaria, quando eu fazia isso, agora não devo fazer mais. A carne vermelha é altamente nociva ao ser humano. A gente aprende isso no sofrimento, infelizmente. Há muitos anos eu me encontrei com o doutor Euríclides Jesus Zerbini. Tive uma conversa com ele num contexto acadêmico. Ele me disse: meu filho, não coma carne vermelha. Se eu tivesse ouvido, talvez a minha história seria um pouquinho diferente, mas parênteses à parte, dizia eu então que há algum tempo eu fui a uma churrascaria na cidade do Rio de Janeiro, a melhor que tem lá, só vou quando a Agnes me convida ou alguma outra editora, não do meu próprio bolso, não tenho recursos para tanto, e encontrei lá a vice-governadora do estado, cercado de 5.000 amigos. Decorrido um tempo, defenestrada era do poder, eu encontrei de novo. Estava sozinha, a pessoa que foi buscá-la num Fiat velho, caindo aos pedaços. Nunca me esqueci daquela imagem. E eu penso que ela se aplica a nós. Ir para Dalmanuta é sair da ribalta, é sair das luzes, do telefone tocando. Tem pastor que tem 2 celulares, não sei para quê, está sempre ocupado, gosta de dizer isto. Ir para Dalmanuta é fazer como Jesus fazia, que se retirava na hora em que ele estava bombando. Agora, tem um preço. Tem o preço de sair da churrascaria no Fiatzinho caindo aos pedaços. O maior inimigo dos líderes, nós sabemos qual é. Não é dinheiro, grande inimigo. Não é sexo, grande inimigo. Nosso maior inimigo como líderes é o poder. Ir para Dalmanuta é precisamente abrir mão do poder, abrir mão do sucesso, mas não haverá ministério, não haverá multiplicação de pães e peixes outra vez, se não formos para Dalmanuta. Mas ainda, ir para Dalmanuta é fazer algo novo, que o Senhor nos tem a dizer. Penso que ir para Dalmanuta se assemelha ao chamado de Abraão: vá, Abraão, para uma terra que eu ainda vou mostrar. Eu digo: Senhor, isso não, né? Me dá a localização, eu vou pesquisar a cidade, como é que é a igreja, como é que são as pessoas, que língua falam. Agora, para um lugar, você vai, e no meio do caminho eu vou lhe dizer para onde você vai. Vá você, pastor, dizer à sua família: eu estou indo para um lugar que Deus ainda vai indicar. Não é? Mas é mais ou menos isso. Dalmanuta é ir para, a serviço de Deus, fazer algo novo, fazer outra coisa. É fazer aquilo que nós atualmente não estamos fazendo. É pensar que esta obra grandiosa que nós fazemos, como multiplicar pães e peixes, Deus tem algo novo ainda para fazermos, quem sabe muito diferente daquilo que nós fazemos. Gosto de pensar muito na vida de Moisés, com os 3 momentos completamente distintos. Os 120 anos mosaianos podem ser divididos em 3 partes, em que uma não guarda relação uma com a outra. Mas no plano de Deus, tudo se encaixava, até o homicídio que ele cometeu. Em Dalmanuta que Deus nos mostra aquilo de que nós somos capazes. Diferentemente daquilo que aprendemos a fazer, que dominamos fazer, é fazer algo novo. Ir para Dalmanuta é saber que ainda há algo que nós podemos fazer.
porque há alguém em Dalmanuta nos esperando. Jesus foi para Dalmanuta, posso com liberdade poética afirmar, porque ali havia alguém esperando por ele. A graça precisava chegar a Dalmanuta. Pode ser uma família enlutada, pode ser uma família em dificuldades, pode ser um homem ou uma mulher em grande tentação, pode ser alguém com muita tristeza. Dalmanuta pode ser um imenso conjunto de oportunidades que Deus quer dispor para as nossas vidas. Dalmanuta é, portanto, a negação do barulho, é a negação do sucesso, é a negação da agitação. Ir para Dalmanuta é nos abrirmos para aquilo que Deus ainda quer fazer conosco. Ir para Dalmanuta é ter a convicção de que nós podemos fazer melhor aquilo que nós hoje fazemos. Há sempre Dalmanuta para irmos. Há sempre uma maneira de fazermos melhor aquilo que nós fazemos, quem sabe, muito bem. Um dos grandes pregadores do Brasil, da cidade de São Paulo, pelo menos na minha avaliação, numa conversa comigo, ele disse: Israel, eu mudei a minha forma de pregar. E eu, que o imaginava um gigante do púlpito, lhe perguntei: por quê? Porque eu entendi que o modo como eu estava pregando não estava alcançando as pessoas. Se fosse um pregador medíocre, mas um grande pregador, aquilo me tocou bastante, porque há sempre uma maneira de a gente fazer melhor aquilo que a gente faz. Seja no ensino, seja na pregação, nós temos que ir para Dalmanuta. Eu termino então com esse convite à sua meditação, à sua reflexão. Se você tem estado disposto a ir para Dalmanuta, disposto a ir a um lugar onde você é necessário no exercício da missão. Se você tem a coragem de deixar de fazer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe traz sucesso, para ir para o desconhecido, para o novo, para o criativo de Deus na sua vida. Que Ele nos abençoe, que depois de multiplicarmos pães e peixes, nos disponhamos a, como Jesus, a ir para Dalmanuta. Deus nos abençoe.